Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus, e hoje estou com Edson Tateishi, que é diretor de operações da Lafayette. Edson, seja bem-vindo, por favor, se apresente e conte um pouco mais para a nossa audiência da sua história, da sua carreira, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Bom dia, tudo bom? Eu sou engenheiro mecânico, né, e não engenheiro civil, isso aí pode causar alguma estranheza. Formei na USP já há um bocado de tempo, e eu fui trabalhar na indústria automobilística durante mais de 10 anos, né? E depois disso eu trabalhei em indústrias de construção seriada, não seriada, outras coisas, e há 15 anos eu venho trabalhando na construção modular. Então a gente já tem uma experiência nisso. Agora, por que eu comentei isso também? Porque fábrica tem tudo a ver com construção modular, né? Então, essa é a pegada aí que a gente está falando. Construção modular vai ser o principal assunto que a gente vai debater aqui. O mercado imobiliário ele já escuta com mais frequência sobre construções modulares, alternativas de métodos construtivos. Certo. Quais inovações são trazidas pelos módulos em steel frame? Como funciona essa metodologia de construção, Edson? Olha, o modular, que nem a gente falou na própria apresentação, o principal atrativo dele é o tempo de construção e também a qualidade. Então, são as duas coisas que mais atraem quem compra a construção modular. Por que é muito rápido? Porque quando a gente ainda está na fase de fundação, na fase de preparação do terreno, eu já estou lá na fábrica trabalhando na construção, na própria construção industrializada. É muito rápido, tanto na fábrica, portanto, que ali a gente vai aplicar todas as técnicas, né, pessoal? Quando a gente fala em indústria automobilística, é Kaizen, é Just in Time, é Kanban, a gente fala lá de Ishikawa, a gente vai falar várias técnicas de fabricação. Todas essas técnicas de gestão juntas, né, puxa vida, tem centenas deles e a gente faz de tudo para utilizá-las mesmo em prol de uma melhor produtividade. Produtividade quer dizer menor custo. Legal. E mais qualidade. Para quem não conhece exatamente como que funciona a cadeia do início ao fim com o steel frame, detalha para a gente, desde o momento da fábrica, da matéria-prima ser aprimorada, até quando chega no canteiro. Como é que é esse processo todo? Tá certo. Acho que até um pouco antes, sabe? Um pouco antes tem a fase do planejamento, o plano de ataque, na hora de você fazer o projeto, isso faz toda a diferença. O que a gente está falando é ter um tempo um pouco maior, às vezes, de planejamento. Depois, na hora que você passa do computador, que você fez o projeto lá para a máquina entende o que você está fazendo e automaticamente vai saindo as peças na dimensão correta, já com todas as furações prontas, também com tanto uma peça quanto a outra estão marcados, né? Então sai ali impresso mesmo, peça por peça, onde que ela vai. Então não tem como você errar. Quando você vai colocar uma peça errada, alguma coisa vai dar errado ali que não vai encaixar. Não encaixa, não encaixa. Então não depende mais tanto da mão de obra, e sim do seu planejamento lá no computador. O que você fez no computador está saindo lá em fábrica. Então, qualidade nesse sentido está garantido, né? Outra coisa que garante bastante são os gabaritos. Então, nada que a gente faz é sem gabaritos. Então, tudo tem lá um gabarito certinho, precisão é a ordem do dia, né? Se a gente falar de um prédio de 12 andares, se a gente tiver uma imprecisão de 2 milímetros vezes 12 pavimentos, a gente vai ter 24 milímetros lá no final, ou seja, 1 polegada praticamente. Não dá para tolerar isso. Então, a precisão é a ordem do dia. Legal. Isso demanda bastante investimento, eu imagino, em tecnologia, em equipamentos. É uma outra forma de pensar, né? É outra forma de pensar a construção. Então, realmente vai demandar um pouco mais de equipamentos mais precisos, né, que nem eu estou falando, equipamentos que você vai introduzir dentro de uma linha de produção. Então, essa linha de produção você tem que fazer o balanceamento das fases, né? Esse balanceamento, às vezes, depende de alguns índices, que são algumas fases que são gargalo. Então, você já tem que aplicar técnicas, né? Identificação de gargalos,
a administração de gargalos e tudo mais. Então, muda o jeito da gente pensar. Legal. Eu falei em investimento para entender a escalabilidade do steel frame. A que custo que, por exemplo, por metro cúbico, não sei como isso é medido exatamente, a que custo ele chega para o incorporador? Ele é competitivo com outras metodologias? Cada vez está ficando mais competitivo, né? Eu diria que hoje nós estamos meio que empatando com a construção convencional. Estamos falando de alto padrão, estamos falando do mais baixo padrão, não. Não porque não atenda o baixo padrão, até atende, né? Mas no baixo padrão, a gente tem uma flexibilidade das normas quando a gente fala de construção convencional e quando a gente fala de construção inovadora, a norma é seguida à risca, né? Então, tem um desbalanceamento até da forma de pensamento. A competitividade é maior com alto padrão. No alto padrão, a gente já não tem isso. No alto padrão, tanto a parte de alvenaria também vai ter que atender as normas, tanto quanto nós também. E a gente já nasce com um padrão mais adequado. O gesso eu não tenho como deixar ele torto, que nem o reboco, né? Então, ele já nasce de alto padrão. Então, nesse ponto, a gente já fica bem competitivo. Bacana. Existem prédios no Brasil ou no mundo que foram construídos com essa metodologia? Já existe? Onde que eu quero chegar? Empiricamente, está provada a eficiência e a segurança desse tipo de construção? Perfeito, com certeza. Todos os lugares que a gente visitou aqui, alguns prédios modulares a gente já tinha, né? Então, por exemplo, em Londres, a gente visitou um edifício de 44 andares. Né? Tem vários lugares do Canadá e Estados Unidos também que tem, né? Um case, talvez, o Hotel Marriott, que ele está fazendo aí, tipo, 50 hotéis por ano, só modular. Então, ele já adotou o modular para ele. É steel frame misturado com outros sistemas. É mais ou menos o que a gente faz também, né? Só o steel frame talvez economicamente não basta. Mas a gente faz uma estrutura metálica um pouco mais pesada misturada com a estrutura em light steel frame. Que é um aço mais leve. Que é um aço um pouco mais leve. Tá. E aí as instalações hidráulicas, elétricas, elas já são acopladas em fábrica, elas são colocadas no canteiro, como é que funciona? Tem as duas formas, né? Tá. Nós preferimos fazer tudo em fábrica, mas também tem uma parte do pessoal que faz ele ainda em loco, né? Ou seja, pega o aço industrializado, vai colocando na fábrica e coloca hidráulica, coloca elétrica e tudo, né? Nós preferimos levar com tudo isso daí. Exige um pouco mais de preparação, mas tem várias vantagens depois. Muito, muito mais rápido, não tem dúvida. Bacana. Qualidade melhor também. Acho que é o ponto alto aqui da nossa conversa, que todo incorporador quer realmente entender. Em relação à alvenaria estrutural, e aí eu peguei a alvenaria estrutural, porque ela é um meio termo em relação a custos entre a alvenaria convencional e a parede de concreto. É possível comparar os números, por exemplo, falar em redução ou aumento da equipe no canteiro, redução ou aumento de prazo, da matéria-prima, da qualidade do produto? É possível, sim, mas você precisa estar com a mente um pouco mais aberta, né? Por quê? Quando a gente fala de uma construção mais rápida, não necessariamente, em termos de custo, ela vai ficar melhor, se você considerar metro quadrado e metro quadrado. Mas se você considerar isso no tempo, ou seja, quanto você tem de custos fixos que vão ficando na obra ao longo do tempo. Então, se você demorar 1 ano, você tem que pagar 1 ano de custo fixo. Se você ficar 4 meses, é 4 meses de custo fixo. Tem uma diferença bem grande. Então, às vezes, você por metro quadrado fica mais caro, mas todo aquele custo fixo você tinha que ficar carregando, como você carrega um monstro nas costas, ele vai ficar menor. É isso que acontece com o steel frame? Quer dizer, ele tem um custo por metro quadrado maior, mas ele entrega em menos tempo. Entrega menos tempo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto que é bem interessante é assim, ele antecipa seu faturamento. Então, a hora que você vê um pouquinho mais globalmente, fica melhor. Então, se eu estou fazendo uma loja, por exemplo, quanto fatura a loja? Se eu entregar 6 meses antes, você não tem 6 meses de antecipação do seu faturamento? Então, algumas coisas você já tem que contar também, porque tempo é dinheiro, né? Então, essas coisas que eu incito o pessoal a pensar. Não é só a construção em si, mas a velocidade da construção traz várias coisas.
Outra coisa assim, se você está pensando em vender seu imóvel, se você constrói 1 por ano, é uma coisa. Se você construir 4 por ano, você gira seu capital 4 vezes. Mesmo que você ganhe individualmente por unidade menos, no final esse mesmo capital vai te trazer mais retorno, né? É a TIR, né? A TIR maior. Legal. No canteiro, de quanto é essa redução? Pelos módulos já virem prontos de fábrica, basicamente é chegar e montar, certo? Então, Sim. tem menos operários no canteiro, mais operários na fábrica, essa equação resulta em menos custo, não? Sim, com certeza, porque mesmo em fábrica, como os processos são muito automatizados e a gente tem o pessoal muito treinado, porque vale a pena treinar, porque você vai ficar com essa mão de obra. Você não vai simplesmente de obra em obra mandando embora, contratando de novo, não, a gente vai ficar com essa mão de obra, então a gente tem que treiná-la, né? E vale a pena também você trabalhar com processos mais automatizados, trabalhar com todas as técnicas de produção, então ali é mais rápido, com menos pessoas. E na montagem, puxa vida, a gente não sabe nem quanto mais rápido é, dependendo só do que você faz. Então, mostrei na palestra lá uma casa que a gente fez em 4 dias, montou ela toda em 4 dias. Uma casa de 170 metros, 3 andares, não estamos falando de uma casinha popular, né? Agora, depois que a gente montou, percebemos que a gente fazendo pequenas modificações, daria para ter montado em 2 dias. Ou seja, isso não tem fim, né? Falar, poxa, mas quanto que eu consigo reduzir? Não sei, dá para reduzir muito. Isso é a única coisa que eu sei, dá para reduzir demais. Esse prédio de 12 andares que a gente quer fazer, por exemplo, a nossa primeira estimativa é 1 mês de obra. 1 mês para entregar o prédio. É, para entregar o prédio. É a primeira estimativa, mas eu também quero chegar nessa conclusão. Poxa, dava para entregar em 15 dias. Isso vai acontecer já esse ano? É um projeto para... É um projeto que a gente está finalizando ele, e no final do ano a gente deve iniciar o prédio. Então, é para já, é para daqui a pouco. Né, falando especificamente da Lafayette, qual que é o ritmo de produção de vocês? Em que escala vocês conseguem atender hoje a construção civil? Hoje a gente tem uma capacidade de fazer 400 módulos por mês, né? Dá para aumentar? Claro, porque isso nós estamos falando de um turno só. Então, se eu trabalhar em 2 turnos, eu já praticamente dobro, né? E, assim, posso investir em máquinas um pouco mais produtivas, que é o que eu quero fazer também. Tá. Quanto mais produtivo for, mais barato vai ficando a edificação. Ou seja, nós temos um potencial muito grande de sermos muito competitivos. O módulo, ele é um cômodo, ele é uma parede? O que é considerado um módulo? Depende. Vai depender muito da arquitetura, né? Então, por exemplo, fala-se muito hoje em apartamentos compactos. Um apartamento compacto de 25 metros quadrados, que mais o corredor ali para poder andar, nós estamos falando em 2 módulos. 2 módulos. Por que não posso fazer módulos muito grandes que nem fazem no exterior? Porque a logística aqui é um pouco mais complicada do que no exterior, né? Lá você consegue passar um caminhão ali com 4 metros de largura sem problema nenhum. Aqui você vai bater. Aqui vai bater nos lugares, a própria legislação já fala em 3,20 metros no máximo, mas mesmo que se a gente pega esse 3,20, a gente vai passar pelas ruas, pega em tudo quanto é árvore, não consegue mais passar, vai fazer uma manobra com a carreta, pô, mas que carreta, meu, mal e mal passa um caminhão, quanto mais uma carreta. Não é uma restrição de tecnologia, mas de estrutura no geral, né? De transporte, inclusive. Exatamente. Tá, você falou do prédio, comentou do prédio de 12 pavimentos que a Lafayette está construindo. No Brasil, qual que é o limite máximo de pavimentos que pode ser construído com essa tecnologia? Como que está a regulamentação em torno do steel frame? Não tem limite. Não tem limite? Não tem limite, não. Isso é uma construção como outra qualquer, né? Se a gente consegue fazer estruturas metálicas com qualquer quantidade de pavimentos, a gente consegue também fazer a estrutura metálica com os módulos, né? Autoportantes. Tem vários segredos, não é assim do jeito que eu estou falando, não, né? A construção modular tem algumas manhas a ser entendido aí, tanto pelo pessoal que faz os cálculos, né? Quanto também na parte elétrica e hidráulica. São várias coisas assim que a gente fala, é uma elétrica modular, é uma hidráulica modular, é um cálculo modular. Então, passa por uma disciplina completamente diferente. Lá no Canadá, por exemplo, existe uma engenharia de construção modular. Existe
uma carreira desse tipo. Legal. Existe uma restrição demográfica para esses tipos de empreendimentos? Onde eu quero chegar, a fábrica precisa estar perto de onde é o canteiro, ou o transporte, você comentou agora há pouco da dificuldade de transporte. Então, uma construtora que tem um empreendimento Recife, a fábrica é em Mirassol, aqui em São Paulo. É possível? Isso encarece muito o custo da obra? É claro que encarece um pouco, né? Então, a gente tem algumas coisas a ser pensado. Vamos entregar painelizado ou vamos entregar em 3D? 3D eu estou carregando o ar, é claro, né? No painelizado, não, as paredes já estão feitas e a gente coloca uma do lado da outra, vai caber mais no caminhão. Então, tem essa questão logística. Outra coisa que a gente pensa bastante é como a gente tem 10 filiais, por isso que a gente tem 10 filiais, né? Que senão eu atendia tudo de São Paulo. Mas não, eu tenho 10 filiais porque eu posso mandar ele desmontado até uma das filiais, montar lá e de lá eu partir para a obra em si. Então, tem várias logísticas diferentes que a gente pode fazer para viabilizar um negócio. Perfeito. No tocante à durabilidade, garantia estrutural, manutenção do apartamento, da casa, quais as principais diferenças para outros métodos construtivos? Se é que existem diferenças? Não, existe e são, assim, é brutal a diferença, assim, em termos de facilidade de manutenção, né? Quando a gente está falando de um prédio, por exemplo, esse que a gente está pensando em fazer, no projeto, por que a gente está falando pensando em fazer? No projeto é muita coisa pensada ao mesmo tempo. Então, é uma coisa doida quando a gente fala como que a gente projeta em modular. A gente coloca todo mundo junto. O calculista, o cara lá da elétrica, da hidráulica, a gente coloca também a arquitetura, a gente coloca o cara do urbanismo, que sabe todas as regras que a gente tem que ter, um elevador, 2 elevadores, fire stop, tem tudo quanto é coisa. Coloca todo mundo junto e a gente vai fazer tudo junto, né? Mais do que BIM, até isso é um bom assunto. A construção modular já nasce em BIM, né? Tem tudo a ver com o BIM. Então, se fala muito em BIM hoje em dia, mas sem BIM, isso aí que já é condição sine qua non de a gente fazer construção modular, é já trabalhar com o BIM. Mas mais do que isso, é colocar todos os envolvidos aqui no projeto, todo mundo junto, na mesma mesa, e a gente trabalhar em várias mãos. É uma garantia aí a gente está falando do quê? De 50 anos de durabilidade? As garantias que a gente tem que dar são as garantias normais da norma, né? 15575. Então, na verdade, ele tem que garantir isso e mais, para a gente poder ter credibilidade ao novo sistema construtivo, né? Então, isso é uma preocupação que existe mesmo. Legal. Você falou em BIM, em tecnologia. Você sente que o mercado imobiliário está mais aberto a novos métodos, a novas ferramentas, novas formas de fazer? Por que eu pergunto isso, né? A gente fomenta a tecnologia e inovação no setor em eventos como o PropTech. Certo. Então, o nosso objetivo é informar os executivos, informar os empresários e conectar as pontas. Com a sua experiência no mercado de construção, isso tem acontecido ao longo dos últimos anos? Olha, uma coisa que está acontecendo meio que exponencial, sabe? Ou seja, o interesse existe muito, 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 né? A gente não para hoje de receber consultas a respeito disso. Por outro lado, existe a resistência. Então, é claro que toda inovação gera também uma resistência a ele. Mas eu digo que isso também é uma coisa que vai ter que passar de qualquer jeito. Nós, daqui a pouco, não vamos ter mais nem mão de obra suficiente para fazer do jeito que a gente faz hoje. E na velocidade que o Brasil precisa, a velocidade com que existem a necessidade das moradias. Então, precisamos imprimir mais velocidade, não tem mão de obra, o nosso método construtivo é lento, tem uma equação difícil aí na metodologia atual, a gente vai precisar mudar, isso acho que todo mundo já percebeu, então por isso que está todo mundo atrás das tecnologias novas. Se a gente falar de construção modular, não é exatamente novo, mas a implantação dele é uma coisa relativamente nova, sim, né? Talvez a gente está falando de menos de 1%, bem menos até de 1% do mercado que se faz modularmente.
Mas isso aí vai crescer exponencialmente. Vocês têm uma projeção desse crescimento, um prazo de 5 anos, de 1%, vocês esperam que vá para quanto? Ou acham que o mercado imobiliário vai estar em quanto? Não, Questão modular. É difícil, isso é que nem economia, né? Todo mundo aponta para um lado e pode ser que a coisa vá um pouco para outro lado. Então, eu prefiro não arriscar isso, mas eu sei que é um mercado promissor. Isso é uma coisa que a gente... É ponto pacífico até, não só para nós, mas para o mercado todo. A gente não sabe dizer qual que vai ser a velocidade com que isso vem. Legal. Para a gente encerrar esse bate-papo, é um bate-bola final, são 5 perguntas e 5 respostas rápidas. Pois não. Então, Edson, seu time do coração? Sou corintiano, Boa. Estilo musical? Eu gosto de rock, pop. Um hobby? Um hobby? Correr talvez. Pouca coisa que eu faço fora do serviço mesmo. O meu hobby talvez seja... Trabalhar? Trabalhar. Um ídolo, se você tem um. Ayrton Senna, né? Sempre. E uma frase ou uma mensagem que você queira compartilhar com a nossa audiência, por favor. Bom, pessoal, eu tenho uma frase aí que, como eu sou um cara de produção, sempre eu acabo falando, e a autoria aí é conhecida também. Fazer o melhor com os recursos que tem, né, até a gente ter recursos melhores para fazer melhor ainda. Como a gente está falando de fábrica, isso tem tudo a ver. Edson, essa metodologia, o Steel Frame, como que ela pode contribuir para um segmento econômico, um mercado de baixa renda, no momento em que os subsídios, o programa Minha Casa Minha Vida está em declínio? Pois esses subsídios, na verdade, ele estava atrapalhando nosso modo de fazer módulos, né? Porque na hora que você faz módulos, você paga ICMS, você paga IPI, né? E, diferentemente, quando você constrói um site, os impostos são um pouco diferentes. Quando a gente já não tem o subsídio, isso já fica cortado um pouco e a gente começa a ser um pouco mais competitivo. Quando a gente vai poder ser realmente competitivo? Quando isso ganhar escala, né? Não estou dizendo só uma construtora, mas várias construtoras começarem a adotar o sistema de construção a seco, tudo vai ganhar escala. Então, quem trabalha lá com uma placa cimentícia vai trazer outras do exterior, vai ter uma competitividade maior, então abaixa o preço automaticamente, vai ter o gesso ali também que um vai querer vender mais que o outro, vai ter a estrutura metálica, vai ter o Tyvek, né, que é a manta hidrófuga. Então, todos esses materiais que fazem sentido para a construção a seco tendem a ficar mais baratos, que é o principal, os materiais que são um pouco mais caros. A mão de obra, por outro lado, ela já vai ficando mais barata, com certeza, né? Com tudo isso que eu já conversei aqui, produtividade e tudo. Então, eu vejo que é um produto que no futuro vai ter muita competitividade, sim. Legal. Para os novos modelos de negócio que têm surgido também, então moradias para estudantes, moradias compartilhadas, os co-livings, os próprios estabelecimentos corporativos compartilhados, os coworkings, o steel frame também faz sentido nesses modelos? Não, com certeza, com certeza. Até essa questão do prédio de 12 andares que nós estamos falando é o conceito de apartamento compacto, né? Na verdade, não sei nem se eu podia estar falando aqui, mas são apartamentos de 25 metros quadrados, né? E nesse novo conceito, né? Ou seja, muito conforto em pouco espaço, fazer mais com menos, né? Menos é mais, na verdade, nesses casos. Então, nós vamos entregar com os móveis, né? Nós vamos entregar com um fogão de primeira linha, vai ter um chuveiro, que não é chuveiro, é uma ducha, na verdade, também de primeira linha, vai ter água aquecida nas pias. É um apartamento pequeno, 25 metros quadrados, mas com todo o conforto que as pessoas merecem aqui no centro de São Paulo, lugar muito bem localizado, né? Perto de metrô, tudo. Então, essa é a nova pegada, né? Dos apartamentos compactos. Tem tudo a ver com nós, por quê? Porque o apartamento compacto é muito mais fácil de modularizar, essa que é a verdade. E a pessoa está pensando muito mais no funcional
do que assim naquelas paredes toda tortinha e não sei o quê. Então a funcionalidade é o que manda, né? Mas tem que ser bonito, né? Se não for bonito também não vai vender. Então a arquitetura aí faz todo sentido. Você falou em arquitetura funcional. Hotelaria, shopping, qualquer tipo de construção é possível? A hotelaria, na verdade, é a cara do construção modular, porque tem muita repetibilidade, né? Então, você fazer isso em fábrica, vários quartos ao mesmo tempo, você coloca numa linha de produção, você vai fazer isso, imagina, 400 quartos aí por mês, 500 quartos por mês, né? Então, hotéis e escolas tem tudo a ver com construção modular. É isso que se faz no mundo, aliás, né? É o que a gente vê aí dos maiores mercados aqui, é moradia estudantil, é hotel, é escola, isso são os principais, depois vem o resto, inclusive o apartamento compacto. Perfeito. Com esse bate-papo descontraído, nós encerramos mais um episódio do quadro Smarts Entrevista.